Bom, pessoal, bora dar aquela olhada no que rolou na última aventura e o que a gente consegue tirar aí de aprendizado e de reflexão da nossa última aventura. Deixa eu pegar meu bloquinho. Bom, vamos lá, né? Antes de começar a falar, né, de aprofundar no assunto, o que eu ia compartilhar com vocês é que, cara, essa terceira parte da jornada do Henry, ela é um prato cheio para quem gosta de dissecar a mente humana, vamos dizer assim. Porque assim, o que acontece, tanto ali na parte da carroça quanto no mausoléu, não foi apenas um jogo de dados, vamos dizer assim. Ela foi uma demonstração de como é que a gente processa medo, incerteza. E aí entra uma parte que eu gosto muito, que é falar de cooperação, tá? Vamos entrar agora numa análise mais técnica. Cadê meu bloquitos? Hoje eu estou perdendo meu bloquinho aqui de graça na minha própria área de trabalho. Pois bem, vamos lá. O que a gente tem aí que a TCC, né, a terapia cognitiva comportamental, consegue trazer para a gente, tá? Primeira coisa que eu chamar a atenção aqui para mostrar para vocês é sobre o reflexo de sobressalto e o sequestro da amígdala. Vitor, do que você está falando? Quando a gente entra na carroça e o fantasma ele meio que surge ali do nada, o Henry experimenta o que a gente vai chamar de resposta de sobressalto. Ou seja, qual que é o processo disso aí? Antes do nosso córtex pré-frontal, que é a nossa parte racional, vamos resumir dessa forma, né? Antes do córtex pré-frontal do R entender que o fantasma ele é inofensivo e está ali até como parceiro, a amígdala dele já disparou um sinal de alerta. Ou seja, tipo, ela já encheu ele de cortisol para deixar ele pronto para qualquer coisa. Ou seja, o coração dele acelerou e aí a gente tem essa resposta como uma forma de bombear sangue para a musculatura, para a gente poder ter uma resposta de luta ou de fuga de forma eficiente. E aí até a mão do Henry já ficou ali no machado, né? Ou seja, são respostas fisiológicas automáticas para uma reação ali de susto, né? E que vai precisar de um enfrentamento ou de uma fuga. O que a gente faria aqui de uma intervenção cognitiva, né? Tipo, ser uma análise mais de terapias cognitivas. É que o Henry, sozinho, ele faz uma coisa que na clínica a gente chama de reestruturação cognitiva. Ele faz isso em tempo real, né? Ou seja, quando ele se depara com a situação, ele percebe que ele está ali de frente para um fantasma, ele vai avaliar a evidência. Ou seja, ele começa a perceber, estou num ambiente seguro, o fantasma, pelo que ele me traz, realmente é um amigo, né? Um aliado, tudo bem. E aí, perdão, e aí ele avalia, né? Ou seja, essa avaliação dele reduz a interpretação daquela ameaça. Quer dizer, a interpretação da ameaça sempre vai existir. Ele diminui, reduz a intensidade da resposta em relação àquela ameaça. E aí isso permite com que um diálogo saudável aconteça entre as duas partes. Aqui a gente está falando de um jogo de fantasia, mas para pensar em alguma situação da tua vida, com certeza você consegue pensar em uma, que ali no diálogo, por não ter tido um cuidado prévio de prestar atenção e ouvir o que a outra pessoa está dizendo, e a gente começa a se irritar com aquilo ali, a nossa capacidade de dar uma resposta boa é cada vez menor, tá? Agora, vou falar aqui, deixa eu puxar aqui qual é o próximo tópico que eu separei. A autoeficácia e montanha-russa dos dados. Yuri, o que é autoeficácia? É igual autoestima? Não, deixa eu separar isso antes de aprofundar nessa área, tá, pessoal? Autoestima está em relação a forma, como a gente se sente bem com a nossa imagem, com a nossa apresentação. Agora, autoeficácia é o quanto a gente acredita nos nossos próprios conhecimentos e habilidades para realizar uma tarefa, tá? E essa parte, né, da análise, eu quero trazer a situação em que a gente teve uma falha crítica, né? O Henry, ele tirou 1 no D20, só que logo depois ele tirou um 20, né? Que é um sucesso crítico. E bom, se eu não tivesse o vídeo do gameplay, com certeza haveria dúvidas, né? Porque imagina, você tirar uma falha crítica e logo depois um sucesso crítico, cara, doideira, né? E aí, o que a gente tem aqui? Ainda por uma vertente de psicologia, né? O perigo da ruminação. O que isso significa, né? Bom, rolamos tivemos uma falha crítica, ou seja, o ogro simplesmente levantou ali, deu uma abraçada no Henry, ele voou longe, já perdeu um ponto heróico dele. E, para quem não sabe, se eu ainda não expliquei isso, falha minha,
Mas no Dominus e Dragons, o combinado ali dos heróis de nível 1, que é o caso do Henry, nós temos 2 pontos heróicos. Se chegar a 0, podemos interpretar que ele foi nocauteado, eliminado, ou precisa que num próximo turno, até onde eu lembro, num próximo turno alguém possa fazer algo para reanimá-lo, para trazê-lo de volta ou tirá-lo de uma situação de perigo. Mas ele sozinho é incapaz de realizar qualquer coisa, tá? Então ali, ele já perdeu um ponto heróico, ou seja, no nível 1, qualquer perda de ponto heróico que você tem já é 50% da tua vida. Vale lembrar também que perda de ponto heróico nesse sistema não é apenas em situações de combate, mas pode ser uma situação moral, por exemplo, sabe? Uma discussão, algo ali de, vamos dizer assim, de gravidade mediana já é o suficiente também. E aí depende da interpretação, né? Então, o que pode acontecer numa situação dessa? Tivemos uma falha crítica, ou seja, alguém que pode ter um nível de autoeficácia legal em combate, em conflitos, mas que ainda assim teve um erro grotesco. E é aqui que entra a questão do perigo e da ruminação, que é o que a gente chama nas terapias cognitivas, né? Porque a mente da pessoa, doente nesse caso, né, ela poderia entrar em um ciclo de desamparo aprendido, ou seja, ele pode ficar pensando em talvez eu não seja bom o suficiente, ou como uma situação de conflito, ele pode simplesmente pensar, caramba, eu vou morrer aqui. E aí esses pensamentos a gente vai chamar de metaperturbação, que é a partir de um pensamento, a partir da emoção, nós vamos criando outras negativas, não para justificar, mas como uma soma. E aí são os pensamentos ruminativos, que eles vão vindo, começam a ficar automáticos, e quanto mais nós temos deles, melhor nós ficamos e mais criativos nós ficamos em desenvolvê-los. Ou seja, é difícil pra caramba quando a gente começa a entrar num fluxo de pensamento que deixa a gente muito inquieto e muito ansioso, porque a tendência é eles ficarem mais fortes. Se você não aprender a técnica para bloquear eles logo, isso vai virar uma dor de cabeça, tá? E aí vamos falar da maestria agora, né? Porque a gente falou da falha crítica, agora eu vou falar do sucesso crítico. Porque o acerto crítico final que o Henry teve, né? Ele tira o lobo, né? Distrai o ogro que parte para cima do lobo. E aí o Henry puxa uma flecha, mais uma tentativa de salvar o dia ali, ele tira 20. E aí a gente tem algo que na teoria da alta eficácia a gente vai chamar de experiências de domínio. Ou seja, o acerto crítico dele reforça que de fato ele é um bom atirador. Ah, mas aí se foi sorte? Bom, os dados num jogo de RPG vão representar situações da vida, né? Então, assim, de fato existe o fator sorte. Até falei num vídeo no TikTok um tempo atrás ali, que não é sobre RPG, então não estou fazendo uma recomendação direta ao meu TikTok ali, o assunto é outro. Mas eu comentei lá com o pessoal, falei, ó, na equação da vida, sorte e azar não são brincadeira, né? Tipo assim, não é historinha para boi dormir. De fato, sorte e azar vão fazer uma diferença. A questão é que, aqui no caso do Henry, e aí vocês podem pensar na situação de vida ou em outras, vocês têm que estar tecnicamente bem preparados e com a mente afiada e ali em dia, para que quando a oportunidade aparecer, vocês consigam pegar. Porque, por exemplo, o Henry, né, tudo bem, ali ele tem a questão dos atributos, que ajudam ele a aumentar a chance de sucesso também, mas ainda assim um D20, para quem não sabe, é um dado que tem 20 lados. Ou seja, nós temos 5% de chance de cair cada númerozinho desse, ou seja, a gente tem 5% de chance de que caia o 20. Então, o acerto crítico nele realmente é uma baita oportunidade ali de um acerto. Ele teve sorte? Teve. O dado favoreceu, os atributos dele favoreceram que a ação fosse bem sucedida. Porém, vamos, exemplo hipotético fora do jogo agora. Se você tirou 20 no seu dado aí na hora que você foi fazer alguma coisa, significa que você tem uma oportunidade de sorte muito grande ali na sua frente. Se você não domina a área do assunto que você está entrando ou a técnica que você precisa para realizar determinada tarefa, não adiantou de nada você ter o D20, tá? Para você ter tirado 20. Aqui no caso, tipo, o Henry ele já é um atirador. Tirou um, foi um azar, pode ter acontecido alguma coisa ali que de fato saiu do controle dele. Muito provavelmente foi o que aconteceu. Mas depois, ainda assim, com 20, ele reforçou de que de fato ele atira muito bem, tá? E aí, eu queria chamar a atenção agora, né, saindo dessa parte da autoeficácia, sobre o papel. Vamos falar do lobo e do bardo, para a gente falar um pouquinho sobre suporte social, tá? Quando a gente introduziu o bardo ali na situação, né, e a ação do lobo naquele cenário que se configurou ali naquele combate que é no fim do episódio passado,
eles são fundamentais, tá? Na terapia cognitiva, o isolamento, né, o estar sozinho, ele representa um fator de risco para depressão e ansiedade. Então, quando o Henry, ele aceita, né, tipo, a proximidade do bardo, como eu falei no episódio anterior, a gente ainda não sabe se ele vai ficar no grupo ou não, mas partindo do princípio que para o Henry isso pode ser uma boa ideia, ele começa a construir o que a gente vai chamar de rede de apoio, e que provavelmente você já ouviu falar também. Agora, a interação social entre o bardo, o lobo e o Henry, aquilo ali ele ajuda na questão de regulação emocional, ou seja, ter alguém para proteger ou alguém para auxiliar, ou alguém para trocar ideia, alguém para estar junto, dá com ele um propósito externo, tá? Ele já tem a motivação interna dele da missão e etc. Mas quando ele está com outros integrantes no grupo que topam aquela ideia, a gente fala de um propósito externo. E aí isso costuma reduzir a ansiedade e a ansiedade focada no próprio eu, né, no caso, porque agora ele não está mais 100% sozinho. Não é que ele tem que dividir a culpa também dos possíveis erros que vão acontecer. Mas como eu sempre falo, se você quer ir rápido, vai sozinho. Se você quer ir longe, vá com alguém. E, pessoal, seres humanos são animais necessariamente sociais. Ah, Yuri, mas eu gosto de viver sozinho, não sei o quê. Tá, beleza. Mas ainda assim, a regra do nosso sistema é funcionar melhor em sociedade, em grupo. Ai, mas seres humanos são chatos pra caramba. Mas tá, é sua interpretação sobre eles, ou a situação e ou o ambiente onde você está inserido pode te levar a essa interpretação. Mas isso não muda o fato que a nossa regra biológica é que o social pra gente é um recurso básico e necessário pra gente evitar problemas, tá? Falando sério, problemas níveis, tipo assim, saúde mesmo, sabe? Como eu falei mais cedo, né? Tipo, ali a questão da solidão, do isolamento, pode ser um prato cheio para um desenvolvimento de depressão, ansiedade, dentre outros. Não confundam solidão com solitude, tá? Solitude vai entrar como algo extremamente saudável. Como tudo na vida, existem os extremos, né? Agora, vamos passar de novo por essas situações, só que trazendo uma. Como é que eu posso dizer? Uma perspectiva mais da filosofia estoica. Por exemplo, a primeira coisa que vai aparecer sempre para a gente aqui nesse ponto de vista é sobre a dicotomia de controle na situação ali do fantasma, tá? O que acontece? O fantasma ele trouxe para o Henry notícias perturbadoras, ou seja, o rei está doente e há bárbaros no seu caminho. Quando eu tava jogando, o que rolou ali, né, no dado que o fantasma ia trazer pra gente era que tinha, entre Henry e o objetivo final da nossa aventura, tem uma aldeia de bárbaros violentos e eu tô sozinho, cara. Eu falei, cara, o que eu vou fazer sozinho numa aldeia de bárbaros violentos se eu não tiver uma chance de sucesso alto em todas as rolagens ali de furtividade, etc. Vai acabar a missão logo no final, que eu imagino que ali, nossa, já esteja super emocionante a nossa história. Mas aí agora entrou o Lobo, entrou o Bardo, que talvez se ele quisesse se juntar ao grupo, a gente pode usar as habilidades dele ali para ajudar e ele acaba sendo legal, tá? Mas vamos lá, qual que é a nossa aplicação em relação a isso aqui? Para um estoico, tá? A saúde do rei e a existência dos bárbaros, elas são indiferentes. Perdão, elas são indiferentes, desejáveis ou indesejáveis. Eu fiquei pensando aqui. O Henry, ele não controla a doença do rei, muito menos, ou também nem um pouco, né? A localização da Vila Bárbara. E aí, qual que é o nosso foco aqui? O foco do Henry, né, no caso. O Henry, ele vai focar no que Epiteto chamaria de, traduzindo do grego, né, porque eu não sei pronunciar tipo, corretamente, mas depois eu posso correr atrás dele, seria o que Epiteto vai chamar de faculdade moral. Ou seja, o Henry, ele escolhe ouvir, ele processa a informação e ele segue em direção ao perigo com cautela, focando em sua própria ação e não no medo do futuro. E isso tanto estoicismo quanto psicologia. Só para vocês terem uma ideia, tipo, a minha ideia de fazer essas análises da terapia cognitiva com o estoicismo não é à toa, tá? Eu costumo dizer, e eu teria até a ousadia de afirmar que as TCCs, né, que são as terapias cognitivas comportamentais, elas são a cientificação da filosofia estoica, tá? Inclusive a justificativa ali na primeira página, né, ali de Aaron Beck, né, que é o pai das TCCs. Por que da TCC? Ele cita Epiteto. Então, não tem como a gente cair muito longe do pé do estoicismo, tá? Segundo ponto de análise, amor fati. Ou seja, a gente vai falar da aceitação como é que é, da falha crítica e do sucesso crítico.
O que que é amor fati, né? É o amor ao destino. E isso é uma coisa que o estoicismo traz pra gente. Na prática ali da nossa situação, tá? Quando a gente tirou um e fomos atacados pelo ogro, isso é o destino se manifestando. Ou seja, reclamar do dado é lutar contra a natureza. Caiu um, caiu. Você vai continuar sofrendo as consequências desse um, gostando ou não. Então, o Henry, entre aspas, ele aceita esse golpe que levou, e aí ele tem essa perda, né, do ponto heróico, mas ainda assim ele continua lutando. E ele não se lamenta pelo erro, né? Não interpretei ali uma lamentação pelo erro, até porque foi uma pancada ali muito rápida, mas ele lida com a realidade como ela se apresenta. O 20 que deu depois não foi um prêmio, foi um próximo passo da natureza. Ou seja, tivemos uma falha crítica hoje. Se você desistir, você vai querer procurar outro caminho depois, mas você não sabe qual é o próximo passo que vai vir depois. E essa situação acho que fica uma coisa muito legal pra gente, porque houve uma falha crítica, depois o nosso herói, né, se recupera ali da pancada que ele tomou e ele tenta de novo, e nessa segunda tentativa ele tem um sucesso crítico. Ou seja, mais uma vez o RPG se mostrando que ele não é nem um pouco diferente do que acontece no dia a dia e que os dados, né, da vida são rolados o tempo todo. Ó, ficou bem poético, né? 3. Uma figura aqui que quase começou a aparecer agora, mas que já traz umas reflexões dos estoicos legais pra gente, que é sobre Memento Mori. Ou seja, estou falando do mausoléu de Lucão. Porque chegando, né, no mausoléu de um herói do passado, esse é o exercício, na minha opinião, máximo do Memento Mori. Memento Mori significa lembre-se de que você vai morrer. Qual é a reflexão que isso me trouxe depois, quando eu parei para analisar o nosso gameplay? Lucão foi um grande herói, tanto que tem um mausoléu. Eu deduzi que ele foi um grande herói porque ele tem um mausoléu para ele, né? Então, assim, não vão fazer para qualquer pessoa, assim como as pirâmides também não foram feitas para qualquer pessoa. Mas agora ele é só pedra, né? Pó, né? Pó e pedra, porque é um mausoléu e provavelmente os restos mortais dele lá, não sei há quanto tempo que ele está lá também, mas já deve ter decomposto há muito tempo. E isso não deve desmotivar o Henry, mas sim dar urgência virtuosa à sua missão. Ou seja, se o fim é inevitável para mim, se o fim é inevitável para você, se o fim é inevitável para todos nós, o que importa é a qualidade da ação que nós temos agora. Tô falando do jogo, não da vida, então, para não ficar reflexivo demais. O que importa é a qualidade da ação do Henry agora. A presença do fantasma reforça essa ponte ali entre a vida e a morte, né? No jogo. Lembrando, o fantasma, né, ele lembra o patrulheiro de que a sua marca no mundo ela é deixada através da sua coragem atual. Pegou? Vamos falar um pouquinho aqui da síntese, né? Tipo, sobre a questão da força da parceria agora. A combinação do lobo, que pode representar instinto, a do bardo, que vai falar sobre emoção e arte, e a do fantasma, que é sobre o conhecimento, que é sobre o passado, né? E no caso do fantasma pode ser da vida que ele teve, ou de memórias, etc., forma um sistema ali mental completo para o Henry. Porque ele está deixando de ser um indivíduo isolado e ansioso para se tornar o centro de um sistema resiliente. Sabe qual é a probabilidade clínica do combate? É sucesso. Acho que eu vou comprar até aquela. Como é que é? Aquela. Um negócio de desenho, né? Que aí vai aparecendo na tela para vocês. Acho que vai ficar legal, né? Vou pensar nisso. Sucesso é igual a dados favoráveis dividido pelo total de possibilidades. Ou seja, embora Henry tenha falhado ali na força, né? A vantagem que ele teve naquela situação final do combate, que permitiu que ele rolasse 2 dados no ataque final, foi o que permitiu o sucesso, tá? Isso fazendo um paralelo com a vida, porque é que eu acho que eu não mostrei para vocês, mas quando rolou o dado, no sistema, você vai rolar 2d20 e quando é uma questão de vantagem, você vai pegar o maior número. Um caiu 17 e o outro caiu 20. Ambos teriam tido o resultado positivo, mas aí a gente pega sempre o mais alto, tá? Clinicamente, isso mostra que preparar o ambiente cria vantagem. É mais eficaz do que confiar apenas na sua força bruta. Ou seja, se você é tecnicamente bem preparado, aprenda a ser taticamente
bem preparado. Taticamente, como é que eu posso refletir isso para vocês? Tecnicamente, para um Henry seria ele botar. A técnica do Henry é de tiro com arco e flecha. Então, o nível técnico dele é proporcional ao quanto que ele consegue pegar a flecha, botar no arco, olhar para o alvo e soltar. Beleza? Taticamente, é o como que ele consegue fazer isso em situações adversas ou diferentes situações que muitas vezes ele não tem controle sobre a situação toda. Ele não está num campo de tiro ali, né? Tipo, olhando para um alvo. Ele tá enfrentando, tipo, adversários ali que querem eliminá-lo e etc. Então, o nível tático dele é o quanto que ele consegue pegar a técnica dele e adaptar para o cenário ao qual ele precisa reagir bem. Beleza? Então, pessoal, como é que ficou para vocês essa análise, essa profundidade por trás dessas reflexões e disso tudo que a gente conversou? Porque eu acho que deu bastante coisa legal para a gente pegar e trazer para nossa própria vida, né? Depois vocês me dizem aí embaixo o que vocês estão achando e bora pro próximo capítulo.